Você deve estar acompanhando, ou pelo menos sabendo, que o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, está sendo acusado, a investigação está rolando, nada além disso por enquanto, de tomar um cartão amarelo de forma proposital no jogo entre Flamengo e Santos, em Brasília, no Campeonato Brasileiro de 2023, após avisar familiares, ou pelo menos um familiar, de que tomaria esse cartão amarelo, ou que poderia tomar. Enfim, não estamos fazendo julgamento, estamos apenas acompanhando o caso. Não me parece ser parte de um grande esquema de apostas, caso o Bruno Henrique de fato seja acusado, investigado e num futuro culpado, como já aconteceu anteriormente. No mesmo ano de 2023, o próprio Santos, por exemplo, perdeu o Bauerman, zagueiro titular então, por participação em esquema comprovadamente, segundo a Justiça. Pois bem, não é sobre isso que eu quero falar, e se sobrar dar o contexto da situação. O que eu quero falar é que o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, deu uma entrevista muito corajosa recentemente, após o jogo, claro, do time que ele comanda, time do Bruno Henrique, e eu vou colocar esse trecho para vocês porque eu acho muito interessante. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam. É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, do que está acontecendo. É até importante a gente notar que ele foi bastante corajoso ao falar o que falou, com um flabete enorme na frente dele, afinal de contas, uma marca do Flamengo, um dos patrocinadores que basicamente pagam o salário do Felipe Luiz. Isso aumenta a coragem dele. Você pode ir pelo lado da hipocrisia, mas ele ganha dinheiro com isso. Bom, quem ganha é o clube, e ele é um empregado do clube. Ele não está fazendo propaganda, recebendo diretamente para isso, diretamente da marca, para fazer propaganda de uma casa de apostas. A fala é muito corajosa, muito mesmo. Claro que não neste canal, que é um canal pequeno, que eu às vezes coloco alguns pensamentos para fora, mas no Elvin de Santos, que tem o seu certo tamanho assim, um pouco acima da média, pelo menos dentro do nicho Santos Futebol Clube, eu recebo constantemente propostas de marcas, de bet, de apostas, enfim, como vocês quiserem chamar. E eu neguei todas, pretendo continuar assim, não está nos meus planos aceitar por um princípio meu, o princípio de que apostas não são algo positivo à humanidade. Você, por exemplo, pode gostar de apostar, não estou te julgando, não é isso. Mas, na minha concepção, é algo que é viciante. E coisas realmente viciantes assim não fazem bem para ninguém. Eu não tenho por que propagar algo que vicia, que pode causar grandes problemas. Você pode alegar, inclusive, que, cada um é cada um. Se a pessoa não consegue controlar, se controlar e vai parar num vício, abusa, o problema é dela. Até concordo. Mas, por exemplo, no caso de um pai de família, de uma mãe de família, de qualquer pessoa, ela pode prejudicar pessoas próximas, amigos, familiares, enfim, isso é um limite ali que eu coloquei para mim. E aparentemente o Felipe Luiz vai por essa linha também. Ele diz que não faz propaganda de aposta, não concorda, e diz algo que para mim é muito interessante. Que daqui 20 anos, claro que ele joga um número alto, a gente vai ter vergonha de ter aceitado fazer propaganda de apostas. E eu tendo a concordar. O exemplo dele do cigarro nos carros de Fórmula 1 é muito bom. Ele fala, ele lembra, e se você puxar de memória, se você for um pouco mais velho que nem eu, você vai lembrar dos carros patrocinados pela Marlboro, por exemplo, muito marcantes, branco e vermelho, cores da caixa de cigarro, e tantos outros. E isso foi proibido, hoje você não pode fazer propaganda de cigarro na Fórmula 1, enfim, em outros esportes também. Eu vou com outro exemplo de como as coisas mudam quando a gente tem certas mudanças na sociedade, na concepção da sociedade para certos atos. Aliás, eu vou com dois exemplos. O primeiro, quando eu era muito pequeno, era muito normal, começo dos anos 90, muito normal mesmo, jogar lixo no chão. Eu lembro da prefeitura, do governo, enfim,
ter que fazer campanhas para ensinar a gente, não joguem lixo no chão. Isso vai, no mínimo, além de sujar, além de deixar a cidade feia, entupir esgoto, vai dar ruim. As pessoas tiveram de ser ensinadas há 30 anos que jogar lixo no chão era errado. Vamos pular um pouco pro fim dos anos 2000, 2008, salvo engano, entra a lei, talvez 2007, enfim. 2008 eu lembro bem porque eu tinha meus 18 anos, então você começa a ir para as baladas e tal. Aliás, 2008 ainda era permitido, porque eu lembro de voltar fedendo a cigarro, eu que nunca fumei, não tô julgando quem fuma, é uma coisa minha, eu nunca fumei, porque era permitido fumar dentro de ambientes fechados. A sociedade em algum momento por ali percebeu que não é uma boa ideia. Prejudica a saúde não só de quem está fumando, de todas as pessoas ao redor. Porque, né, a fumaça carrega substâncias que entram no corpo de quem está por próximo, de quem está perto, não só de quem está consumindo. Além de feder muito. Eu voltava com a roupa assim extremamente fedida. Foi muito difícil fazer meus pais acreditarem que eu não estava fumando. E eu realmente não fumo, juro por tudo. Então assim, a gente mudou o nosso entendimento. E eu acho que sim. Já está começando a ter essa conscientização da gente entender de que casas de apostas, de que apostas, né, em si, são um problema. Que tem muita gente acreditando, e de novo, simplesmente burrice, ok, mas tem muita gente burra por aí, vamos ser honestos. Gente que aposta tudo nas apostas, né? Que acha que realmente vai faturar só com apostas, de que vai ficar rico com apostas, de que não precisa ter emprego com apostas. Faz um tempo, eu peguei um aplicativo de carro para ir para determinado lugar e estava conversando, quando o motorista puxa assunto, eu sou uma pessoa educada, eu converso. Ele estava me contando que estava ali por quê? Porque estava apostando e perdeu tudo, porque chegou num nível que ele fazia apostas tão grandes, quando perdeu não tinha mais dinheiro. E ali, ao vivo, né, digamos assim, conversando comigo, ele estava recebendo mensagens, não estou lembrando se é da mãe ou da mulher, enfim, falando que estava chegando uma dívida lá, e ele contando que não tinha como pagar e estava dirigindo em aplicativo para ver se faturava alguma coisa para pagar tal dívida. Então assim, causa problemas, e tal como a Premier League, por exemplo, já proibiu, na partir da temporada 26-27, não poderá ter a casa de apostas na frente da camisa, apesar de poder ter em outros lugares, acho que a tendência é a proibição. Aqui no Brasil as coisas chegam um pouco atrasadas, né? Enquanto aqui, por exemplo, a gente ainda está pensando em arenas gigantescas e todo mundo sentadinho, na Europa já estão arrancando cadeiras, criando setores para os torcedores ficarem em pé, para voltar a ter um ambiente de estádio de fato e não de palminhas no teatro. Aqui a gente está no primeiro passo. A gente está sempre atrasado aqui. Então, por exemplo, na Premier League está proibindo, tem time aqui assinando agora com casa de apostas no Master, o maior patrocínio da sua história. O Santos acabou de fazer isso essa semana, inclusive. Então, apesar de ser muito difícil negar esse dinheiro, estou falando dos clubes agora, é uma quantia muito grande, uma hora a bolha vai estourar, esse dinheiro não vai mais existir e a gente vai tratar a aposta como, na minha concepção, ela é um vício. Se você gosta, tá tudo bem, a gente não precisa brigar, mas eu já declarei publicamente, é só você assistir meu canal, eu não faço propaganda de aposta, então tem um motivo. Ou ninguém me oferece, ou poderia ser, ou eu não quero. No caso é a segunda questão, eu realmente não quero. Sou contra, mas você pode ser a favor, não tem o menor problema. Para você, para mim, eu não tenho problema que você queira. Vamos deixar isso, eu enxergo outros problemas. Mas é uma discussão que eu acho bem válida e acho que o Felipe Luiz, como um personagem gigantesco do futebol brasileiro, tocou num ponto aí muito interessante para a gente debater. O que você acha? Ou não acha nada? Manda nos comentários. Tchau.